Olá pessoal, Vladimir Avelino, do Avelino Costa Advogados Associados, trazendo mais um tema interessante e importante nos dias de hoje, o inventário extrajudicial. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e se gostou do vídeo, dê um like para dar uma moral aqui para o canal e compartilhe, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que é possível fazer o inventário extrajudicial sem toda aquela morosidade, todo aquele processo judicial? Pois é possível. A partir de 2007, uma lei número 11.441, que inovou o ordenamento jurídico ao trazer a possibilidade de os sucessores ou alguns interessados fazer o inventário diretamente em cartório, de maneira célere, com menos burocracia, por meio de escritura pública. No entanto, há alguns requisitos para serem preenchidos para que seja possível fazer o inventário extrajudicial. Quais são esses requisitos? Primeiro, todos os sucessores devem ser maiores e capazes, ou seja, não deve existir menores e nem pessoas incapazes, porque se existir um desses, aí vai ter que ser judicial, tá? Aí tem que entrar o Ministério Público, que é o representante, o defensor dos menores e incapazes, enfim, toda essa situação. Segundo, não deve haver divergência sobre a sucessão. Todos os sucessores devem estar de acordo com tudo que for apresentado ali no cartório, tanto em relação aos bens, às dívidas e como vai ser feita essa partilha entre os sucessores. Então não deve haver divergência, senão vai ter que ser judicial. Terceiro, o falecido não pode ter deixado testamento. Esse é outro requisito. E quarto, a escritura deve ser obrigatoriamente acompanhada de advogado. Então, o advogado deve estar presente nessa cerimônia, nesse ato de escritura pública de inventário. E qual o procedimento a ser feito? Primeiro, está falando de advogado, primeiramente constituir um advogado especialista no assunto. Todos os sucessores reúnem, geralmente já estão de acordo com todas os termos, né, do inventário e constitui um advogado só, especialista, e já vão lá conversar, o advogado já vai pedir toda a documentação para dar início ao processo de inventário extrajudicial. O segundo ponto, escolha do cartório, que não segue a mesma regra da competência em relação a lugar, qualquer que seja a regra, não existe. Os sucessores que escolhem o cartório de notas que eles vão querer fazer a escritura de inventário. Terceiro, reunião dos bens do inventariado. O que é isso aí? Eles vão fazer um levantamento de todos os bens do inventariado, do finado, do decujus, e as dívidas também. Se tem um imóvel residencial, imóvel rural, se tem veículo, que tipo de veículo é, e tudo isso aí tem que estar acompanhado com os documentos, que mais tarde, mais na frente, nós vamos falar quais são os documentos, né? E por último, acordo na partilha dos bens. Como já falamos antes, todos têm que estar de acordo na partilha dos bens. E quais são os documentos necessários? Bom, primeiramente dos herdeiros. Basicamente são os mesmos documentos para ser usado, necessários para o inventário judicial. Que são os documentos pessoais, documento de identidade com foto e CPF, certidão de nascimento para aqueles que são solteiros, para os casados, certidão de casamento atualizada, né? Se for separado judicialmente e divorciado, também tem que ter essa certidão atualizada.
os documentos também pessoais dos cônjuges, a escritura pública de união estável para aqueles que não são casados, e do falecido, o que é que precisa? Do inventariado, certidão de óbito do cartório competente, né? Certidão de casamento se ele foi casado, escritura pública de união estável se for o caso, certidão de nascimento ou atualizada se era solteiro, né? Certidões negativas de débito da União, do Estado e municípios, em nome do falecido, certidão de informação sobre a existência ou não de testamento, que é tirado também no cartório, né, de notas, e comprovante do último domicílio, que é um comprovante pode ser um comprovante de uma conta de energia, de água, qualquer que seja um comprovante de residência. E dos bens imóveis, o que é que precisa? A matrícula atualizada lá no cartório de imóveis, né, atualizada no cartório de registro de imóveis, comprovando a propriedade, certidão negativa de ônus reais dos imóveis, guia de pagamento do IPTU para saber o valor, comprovar o valor venal do imóvel, porque em cima disso aí vai ter o imposto, né, de transmissão, certidão negativa de débitos municipais do imóvel, certidão de cadastro rural, se for o caso, e para esses bens que se encaixam nessa categoria, né, de imóveis rurais. Se tiver semoventes também, a ficha do IDERON, em nome do recursos, né, do inventariado, e assim todo tipo de todos os bens. No caso, se tiver conta corrente ou poupança, tiver notícia de que ele movimentava e tinha saldo na conta, tem que apresentar o saldo da conta da poupança e da conta corrente também. Se tiver aplicações, tudo isso tem que ser relacionado. Dos bens móveis, se ele tinha veículo, apresentar o comprovante, né, certificado de registro do veículo e aquele recibo, né, de documento de transferência. Se ele era sócio de alguma empresa, ele também é necessário o contrato social atualizado para que possa fazer o inventário. Existem mais alguns outros documentos que somente na análise feita pelo profissional especializado, dependendo de cada caso, vai poder levantar isso aí e solicitar dos herdeiros, tá bom? Então era esse papo bem tranquilo, bem rápido, esse tema bem importante que infelizmente está aí na nossa sociedade e que a gente precisa enfrentar. É ruim, né, quando se tem que enfrentar o inventário, porque geralmente é a perda de um ente querido, mas é algo que se tem que discutir, tá bom? Espero que tenham gostado, dê um like se gostou e compartilhe. Um abraço, até mais.